Quando começa-se a normalizar derrotas, é o primeiro passo para o fundo do poço, mas é preciso admitir que há um abismo entre Flamengo e Corinthians. Chegou um momento assim que os caras estavam dando toque pra lá e pra cá pra fazer golaço, assim, sabe? Parecia jogo beneficente. E o Corinthians atônito. O Corinthians apanhou assim, sem nenhum esboço de reagir, de brigar, de tentar alguma coisa melhor, de mudar as formações durante o jogo e tal. Foi muito assustador. Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras, nação! Vamos acompanhar aqui, nação, o que a mídia paulista tem a falar sobre essa vitória do Flamengo, sobre essa goleada do Flamengo, sobre esse show no Maracanã do Mengão pra cima do Corinthians, 4-0, e como eu falei ontem aqui, 4-0 com muita autoridade. Vamos acompanhar aí, nação, algumas personalidades da mídia paulista aí, link abaixo na descrição de todos os canais como Crédito. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos. Estamos juntos, vamos ao vídeo, hein? Mérito do Cebolinha, que tá jogando muita bola. Como joga bola o Cebolinha, é incrível. Que jogador que o Flamengo tem, né? E parece que com a camisa do Flamengo, o Cebolinha, que já era bom lá nos tempos do Grêmio, ficou melhor ainda, né? Jogador de seleção brasileira, hein, rapaziada? Vamos olhar mais, vamos olhar com mais carinho aí para os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Bom, só dava Flamengo no campo de ataque. Corinthians não conseguia sair da defesa, num ritmo muito lento, uma presa fácil para a equipe comandada pelo Felipe Luiz. Aos 20 minutos, aos 19, 20 minutos, o Corinthians começou a colocar um pouco mais a bola no chão, tentando tirar a velocidade do jogo do Flamengo. Tá. Mas não adianta você também tirar essa velocidade do jogo do Flamengo se você também, em alguns momentos, não colocar velocidade para atacar o Flamengo, porque o Flamengo vai roubar essa bola. Time muito pegador em todos os cantos do campo, e aí, né, a construção de uma vitória do lado do Flamengo fica bem mais fácil. E foi fácil, né? Foi fácil, vamos ser sinceros, foi muito fácil, né? A construção da vitória do Flamengo foi muito fácil. A derrota é normal, então o corintiano tem que entender isso. Não é legal normalizar, né? Porque quando começa-se a normalizar derrotas, é o primeiro passo para o fundo do poço, mas é preciso admitir que há um abismo entre Flamengo e Corinthians quando se fala, só de futebol estou falando, não estou falando de fora, de economias, de finanças, de organização, de gestão, nada disso, falando só de times, tá? O que a gente viu hoje, que todo mundo viu, que eu vi, você viu, Dorival viu, Felipe Luiz viu, a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, todo mundo viu, né? Quem vê, viu. A diferença é muito grande, né? Muito grande, em tudo, a diferença realmente é abissal, é um negócio realmente incrível, a diferença do Corinthians para o Flamengo. E o Dorival vai ter um trabalhão danado. E a primeira etapa desse trabalho é ajeitar o sistema defensivo. Que o Corinthians jogue por uma bola e que ele não sofra como sofreu hoje, né? Porque sofreu. Um amigo meu flamenguista me ligou logo depois do jogo, rapidinho, e falou assim: Pessara, estou muito feliz com a vitória do meu Mengão. Aí, meu irmão, estou muito feliz com a vitória do meu Mengão, meu irmão. Mas vou dizer para você, deu pena do Corinthians hoje, hein? Aí quando o adversário tem pena do rival, é porque a coisa tá feia, né? Flamengo deitando, sobrando, jogando, treinando. Chegou um momento assim que os caras estavam dando toque pra lá e pra cá pra fazer golaço, assim, sabe? Parecia jogo beneficente. E o Corinthians atônito. Pedro fazendo pivô, Pedro driblando pra lá, pra cá, finalizando. Que jogador. Tá de volta, né? E a qualidade que o Flamengo tem é absurda. Mas o Corinthians me decepcionou num grau que eu pensei, porra, encara os caras, pelo menos, né? Não conseguiu. Então, assim, um 4-0 que poderia ter sido mais, um time abandonado, perdido, sem técnico, com um interino que não sabia muito bem o que fazer. E eu fico me perguntando, será que a distância é essa mesmo? Bom, pessoal, 4-0, e eu fico me perguntando, será que a distância é essa mesma? A do Flamengo para o Corinthians, de 4-0, fora os ameaços, como a gente diz, um 4-0 com um placar ainda enganoso, que poderia ter sido mais. A gente pode discutir o pênalti e tal, até acho que foi pênalti de VAR, né? Mas não dá nem para reclamar desse pênalti, né? Porque não fosse o pênalti, o Flamengo, se apertasse o play, poderia ter feito outros gols. Se não fosse o Hugo Souza, que falhou no terceiro gol, poderia ter sido mais do que 4-0.
É uma realidade muito dura quando você pega o melhor time do Brasil, ou um dos melhores, com um elenco absurdo, que muito bem treinado, consolidado, num trabalho já desde o ano passado, contra um time que está tentando se reencontrar em meio à temporada. É óbvio que o resultado ele acaba tendo essa consequência. Agora, eu ainda fico me perguntando se a distância ainda é essa. Porque eu já vi o Corinthians, mesmo com times inferiores, encarar de frente esse Flamengo. Inclusive em 2022, quando foi vice da Copa do Brasil e, por um detalhe, por um pênalti, acabou não sendo campeão. E, ok, o Flamengo era diferente desse de agora e tal, mas era esse Flamengo de elencos valiosíssimos desde 2022, inclusive comandado pelo Dorival Júnior. E o Corinthians foi lá e competiu. O que aconteceu no Maracanã? É um somatório. É um somatório de coisas. Para a gente poder explicar um 4-0, ele não tem um motivo apenas. Você precisa entender um contexto. É uma dificuldade de elenco, né? Quando o Felipe Luiz chama o Gonçalo Plata e o Bruno Henrique, por exemplo, no segundo tempo, a gente vê uma diferença. E o Memphis Depay acaba machucando no primeiro tempo. Por quê? Porque aí ele escala o 4-3-3, só que o Orlando... O Corinthians apanhou assim, sem nenhum esboço de reagir, de brigar, de tentar alguma coisa melhor, de mudar as formações durante o jogo e tal. Foi muito, 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 muito assustador, porque além dos 4-0, o Flamengo ainda botou uma bola na trave, ou duas, se não me engano, uma bola do meio de campo que quase entrou e tal. E, cara, não é o normal o Corinthians se apresentar dessa maneira. Clube grande nenhum é normal tomar 4-0 do adversário, rivalidade, um adversário grande, famoso, né? Um jogo grandioso, porra, transmitido pela Globo, nacionalmente e tal. O jogo da tarde, o único jogo transmitido pro Brasil inteiro, porra. E aí, de repente, você vê o Corinthians ali feito um bando de patinho assistindo o Flamengo deitar e enrolar. Cara, se tá ruim o jogo, você tranca. Se fecha e toma de pouco, entendeu? Se tá tomando de muito, vai tentar ter gol de honra, vai, sei lá, uma pancadaria, vai qualquer coisa aí, irmão. Agora, do jeito que o Corinthians perdeu hoje, foi constrangedor, cara. Foi constrangedor, uma das derrotas mais humilhantes do Corinthians. Primeiro detalhe importante, qual que era a maior dificuldade do Flamengo nos jogos anteriores? O Flamengo era o maior perdedor de gol junto com o Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo espera muito chegar dentro da área para finalizar, até o jogo passado. Onde é que o Flamengo arrumou os gols dele para construir a vitória hoje? Não foi de dentro da área. Foi o Flamengo entendendo que quando abrir é para bater no gol, que é um hábito de futebol brasileiro. Por mais que o baile tenha sido gigantesco, o Flamengo jogou muito mais. Vou deixar aqui as estatísticas do jogo aqui, ó. Espero que na televisão dê para ver, na minha telinha aqui não dá. Mas por mais que o jogo tenha sido absurdamente pro Flamengo, ainda assim você vê que os gols do Flamengo saíram de jogadas, né, uma de jogada individual, outra de uma bola que o Arrascaeta consegue ali no meio de uma bela trama do Flamengo, mas que ele consegue chutar uma bola com uma força improvável, porque ele não tem espaço para dar impulso, mas aí o Arrascaeta, né, é craque. Tá aí, nação, a mídia paulista aí falando sobre esse jogo, mais um bom jogo do nosso Mengão. Como torcedor, nação, eu espero que o Flamengo continue assim no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Não pode fazer uma partida boa, outra ruim, uma partida mais ou menos, outra boa. Não, o Flamengo tem que manter essa pegada sempre aí. Eu fiquei na bronca com aquele resultado contra o Vasco. Com todo respeito ao Vasco, é clássico, tal, ok, mas o Flamengo não pode empatar um jogo no Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Eu acho que todos os times que o Flamengo tem essa diferença de elenco, distância de qualidade dos elencos, eu acho que o Flamengo tem a obrigação de fazer os 3 pontos. Não é soberba, não, nação, não é soberba, é a qualidade do time, cara. Você olha o time do Flamengo com Arrascaeta, Dela Cruz, Pulga, Gerson, Cebolinha, cara, Cebolinha que praticamente é banco do Flamengo, dando um show de bola, jogando fino da bola contra a equipe do Corinthians. Pedro, olha a volta de Pedro, muita gente aí, vários torcedores de outros clubes aí impressionado com Pedro, um jogador que estava parado há 7 meses e volta com a qualidade dessa, fazendo a diferença na frente do Flamengo, cara. Tudo que o Flamengo estava precisando era de um jogador que faz o pivô, um jogador que segura a bola, um jogador que mete medo no zagueiro, um jogador habilidoso. Quase ele faz aquele golaço, ia ser um golaço, cara. Eu tava olhando depois aquele lance ali, não iria ser um golaço somente pela jogada de Pedro, mas sim pelo conjunto da obra. Começou lá atrás, os dois zagueiros trocando o passe ali, deram no meio de campo, fizeram
uma troca de passe, tipo uma brincadeira de bobinho ali com os corintianos. Terminou com a bola nos pés de Pedro, que fez aquilo ali, cara, ia ser um golaço digno de aplausos, cara, ia ser um golaço mesmo do nosso 9 bolado. Deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto e saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.